hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Louvor e glória, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória, Senhor, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tem um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tem e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Pela palavra do Santo Evangelho, há uma frase desse Evangelho que é a principal, é a mais importante, e é ela que dá toda a tonalidade do significado desse Evangelho de hoje. Se puder colocar, é o versículo 51. No versículo 51, nós encontramos esta frase. O próprio Jesus dizendo: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Todo o diálogo de Jesus com os judeus, nesse trecho, é exatamente sobre esta frase. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Mas em que sentido Jesus está dizendo isso? No Evangelho, ainda de São João, no capítulo 10, versículo 10, ele vai dizer o seguinte: eu vim para que todos tenham vida, e a tenha em abundância. E a partir disso ele vai dizer que aqueles que acreditam nele e acolhem ele, têm vida. E ele vai dizer que tem vida em abundância. E aqui ele vai um pouco mais além, dizendo: quem guarda a minha palavra não morre, mas tem vida. Acho que nós teríamos que entender um pouquinho o significado da vida que Jesus Cristo está falando. Não é só meramente uma vida
biológica, mas é uma vida interior. Uma vida interior que dá sentido à vida biológica. O que nós mais almejamos e buscamos é sentido para a vida. Porque parece que não basta ser apenas homem ou mulher para ter sentido na vida. É preciso que a vida interior dê sentido a essa vida biológica. E para isso, Jesus convida a guardar a sua palavra. Acolhê-lo, acolher os ensinamentos, amá-lo, a trazer para a vida aquilo que Jesus foi, fez, e com isto encontrar o sentido, o significado desta vida. Só que Jesus não fala só de vida, fala que esta vida, quem guarda a minha palavra e tem essa vida, não morre. E é isto que assustou os judeus. Quando Jesus vai dizer que não morre. Não morre para a vida eterna, em primeiro lugar. E ele também, nesse evangelho de São João, ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. A vida não tem mais a última palavra. A pessoa passará por esta vida, mas continuará plenamente em Deus, porque guardou esta palavra, guardou a palavra de Jesus. Mas o que significa também não morrer? Não morrer aqui, nesta vida. Não só depois, mas aqui. O que significa isto? Há tantas pessoas mortas. Quando perdeu o sentido da vida, quando perdeu a esperança, quando desanimou, quando desacreditou. Quantas pessoas estão mortas? Quando Jesus vai dizer, não verá a morte, é também nesse sentido. Aqueles que acreditam em Jesus, aqueles que o acolhem, com fé, com perseverança, com esperança, apesar das dificuldades, ele sempre vai olhar para a frente, vai levantar e vai continuar a caminhar. Enquanto que talvez a gente não acolhendo essa palavra, ou não acolhendo Jesus, talvez possamos desanimar no meio do caminho, e quem sabe abandonar tudo, a todos, e abandonar também a Cristo. No Evangelho, para a gente entender ainda melhor, foi citado alguém, e alguém de muito antes de Jesus. Quem foi? Abraão. E na primeira leitura nós encontramos a imagem de quem? A imagem de Abraão, que guardou a palavra e não viu a morte. Não preciso contar de novo a história de Abraão. Idade avançada, nômade, ou seja, não tinha um lugar fixo, ficava andando de um lugar para outro, não tinha de idade avançada, a esposa de idade avançada, não tinha filhos.